Boa noite, estamos começando o programa Argumentando de hoje, que vai conversar com a convidada Patrícia Pinha, do ICMBio. Nós vamos falar aqui sobre vários assuntos, sobre biodiversidade, sobre essas questões ambientais, algumas delas confusas que a gente está presenciando no momento, mas vamos procurar esclarecer tudo isso. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta agora sim para conversar com a Patrícia Pinha. Patrícia, um prazer muito grande tê-la aqui, principalmente para falar esses assuntos aqui relativos à sua atividade principal, não é? É um prazer muito grande, saiba disso. Prazer é meu também. Obrigada pelo convite. Pois é, e o ICMBio, ele foi uma variante. Explica primeiro como foi que aconteceu isso com relação a estrutura que era antiga e depois que foi dividido, e desses ramos, desses bifurcações foi o ICMBio. Bom, o Instituto Chico Mendes, ele foi criado em 2007 e ele veio de um desmembramento, digamos assim, do IBAMA. Então, os servidores, o patrimônio, até parte do orçamento na época foi desmembrado do IBAMA e deu origem então ao Instituto Chico Mendes. E a competência toda de gerenciar as unidades de conservação federais, que era do IBAMA, passou então para o Instituto Chico Mendes, além de outras competências também. Agora, qual foi a diferença nesse gerenciamento, nesse acompanhamento e observação, como era antes o IBAMA e depois só com essa especificidade do ICMBio? Claro que a gente tem uma autarquia agora, né, que é responsável por parte das atribuições que antes também eram do IBAMA. Então você tem uma autarquia mais especializada no gerenciamento das unidades de conservação, na conservação da biodiversidade como um todo, na conservação das espécies ameaçadas. Então você tem uma autarquia dentro do Ministério do Meio Ambiente. A gente está ali no Ministério do Meio Ambiente, assim como o IBAMA, assim como a ANA, né, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, mas uma autarquia mais especializada nesses assuntos. Então, alguns assuntos que eventualmente ficavam difusos assim na agenda com outras questões, eles passaram a ter um pouco mais de atenção, digamos assim. Né? Um cuidado mais específico, não é? Isso. Uma reserva de conhecimento também mais específica. Aconteceu aqui, isso. Digamos que quem gerencia o processo aqui é você. Não, eu sou responsável pela gestão da Reserva Biológica do Lago Piratuba. Só do Lago Piratuba. Isso. Quem gerencia hoje aqui? Não existe aqui um gestor, digamos, do Instituto Chico Mendes. Não. Existem os servidores que são lotados nas unidades de conservação. E o desenho do Instituto Chico Mendes ele é um pouco diferente de muitas instituições públicas que têm os desenhos por estado. Então o Instituto Chico Mendes ele tem um desenho por região. Então a gente tem algumas regionais no país, e aqui o pessoal que é lotado no estado do Amapá está vinculado à regional de Belém. Do Pará, no caso. Isso. Do Pará. Isso. Atinge quantos estados essa regional? Essa de Belém pega o Amapá inteiro, uma parte do estado do Maranhão e uma parte do estado do Pará. Não é nem o Pará inteiro, mas é uma parte considerável do Pará. Aqui no Amapá, qual é a parte que fica, digamos, porque nós temos várias regiões aí com limites ambientais bem específicos, né? Desde as montanhas do Mucumaqui até aqui o Lago Piratuba, né? Até mesmo aqui as reservas indígenas aqui de perto e aquela do Oiapoque. Sim, existem várias áreas protegidas aqui no estado do Amapá, e o Instituto Chico Mendes ele é responsável pela gestão das unidades de conservação federais. Sim. Então as terras indígenas é um tipo de área protegida, mas a não gestão... Pois é. Não, a gestão da FUNAI. Da FUNAI. Aí a gente tem as reservas... Essa questão toda não acaba confundindo um bocado, ou não? Ficou melhor?
O quê? Ter um instituto? Tem um instituto, ter o IBAMA, ter a FUNAI, a FUNAI não tem mais, né? Mas ter a FUNASA para trabalhar com isso. Como é que você se entende bem esse negócio? Enfim, né? A gente tem hoje muitas instituições públicas e na área federal também que tratam cada uma de uma questão na área ambiental, né? Tem também nesse cenário aí o Ministério da Pesca e Aquicultura, que é um ministério recente, se a gente for considerar os outros ministérios, que cuida dessa parte, né, vinculada aos recursos pesqueiros, à pesca. Então a gente tem a parte ambiental em várias instituições têm atribuições na parte ambiental. Aqui no Amapá nós tínhamos tido alguns problemas. E o mais recente, não tão recente assim, mas assim, aquele que foi evidenciado recentemente, primeiro na grande imprensa, foi a questão, primeiro, do desastre que aconteceu, que acabou afetando a população de Ferreira Gomes. Sim. Depois, em consequência desse desastre, várias providências, vários alertas foram acesos. E mais tarde, a declaração da extinção da pororoca. Qual desses aí, digamos assim, te chamou mais atenção? Olha, bom, para mim chamou muita atenção essa questão do assoreamento do Rio Araguari. Certo. Né? Do assoreamento inteiro de um estuário. Então, chamou bastante atenção. Acho que é uma coisa que não é comum da gente ver pelo país de forma geral, pelo menos não nessas proporções. Então, acho que isso é uma coisa realmente impressionante, com a velocidade e como é que a gente pode acompanhar aqui no Amapá essa dinâmica, essas alterações, a ponto de eu já andei, né, diversas vezes no Rio Araguari, já tinha navegado diversas vezes no Rio Araguari com voadeira, no local fundo, já acompanhei a pororoca várias vezes, tive a oportunidade de acompanhar. E hoje em dia, se eu quiser andar nesses locais, eu tenho que andar a pé. Pois é. Ou a cavalo. Pois é, mas isso não dava para, digamos, ter feito um grito de alerta. Porque, ora, o Rio Araguari é o maior rio genuinamente, ou era o maior rio genuinamente amapaense, Sim. não é? E de repente você utilizar aquele rio, colocando 3, já tinha uma, colocando mais 2 hidrelétricas, com uma fantasia de que se tratava de fio d'água, não ia proporcionar nada, mas tinha que fazer as grandes reservas, com toda essa possibilidade que havia de agosto até novembro de seca. Isso não era previsível? Digamos para vocês que cuidavam deste assunto. Tem muitas coisas previsíveis e muitos alertas que já foram dados, mas quando a gente fala de rio, quando a gente fala de recurso hídrico, a gente tem que pensar sempre na bacia hidrográfica. No conjunto. No conjunto, não só no Rio Araguari, que era o rio principal dessa bacia hidrográfica, mas em todos os tributários, todos os rios que compõem essa bacia hidrográfica. Mas principalmente eles são 3, né? É o Araguari, que é o principal, mas você tinha um Amapari e tinha um Falsinho. Tem esses lá que estão, esses 2 até pouco afetados, não é? Porque ele faz parte mais da formação do Araguari. Pois então, mas o que eu estava querendo dizer com relação à bacia hidrográfica é que a gente tem que estudar assim, todos os usos, toda a ocupação e o uso que acontece nessa bacia. Correto. Então a gente tem que pensar nas hidrelétricas, As hidrelétricas têm impacto ajusante, ou seja, abaixo da hidrelétrica, sempre tem impacto abaixo. Né? Os impactos são da hidrelétrica para baixo. Infelizmente, para montante, né? Não, para baixo. Ajusante. Infelizmente, não foi considerado impactos dessas hidrelétricas, essas 2 hidrelétricas recentes, né, que o licenciamento aconteceu há pouco tempo, no baixo curso do Rio Araguari. Não foi considerado esse impacto, como se não acontecesse impacto algum dessas 2 hidrelétricas abaixo. Você não estava atento para isso, digamos, você me viu, não estava atento, mas eu quero que me responda logo depois, porque nós vamos para o primeiro intervalo e de volta já. Tá. Muito bem, estamos de volta conversando aqui com a Patrícia Pinha, ela que é
no Instituto Chico Mendes e que, de certa maneira, aí tem uma explicação muito grande para dar para a sociedade. E a pergunta era essa, não é? Que eu fiz no outro bloco, quer dizer, como é que a gente deixou que acontecesse isso? Foi erro, ou foi falta de atenção, ou foi um exagero de confiança, e para que nós chegássemos a um resultado em tão pouco tempo como nós chegamos? Então, tem vários fatores que a gente tem que considerar, isso que eu estava tentando explicar. Infelizmente, como eu falei, no licenciamento ambiental das hidrelétricas não foi considerado o baixo curso do Rio Araguari como uma área a ser impactada, a ter influência da hidrelétrica, né, e sofrer algum tipo de impacto. Isso foi uma coisa ruim. O Conselho Consultivo da Reserva Biológica do Lago Piratuba, que fica justamente na foz do Rio Araguari, alertou de modo geral para essa situação, de que isso não deveria ficar desse jeito, que deveria ser considerado o baixo curso como área de impacto, mas infelizmente a gente não conseguiu mudar essa... Por que não consegue? Infelizmente. Explica por que não consegue uma coisa dessa, em nome de uma economia, em nome de alguma coisa, chega de repente, o bom é fazer isso e estudam um RIMA e um EI ali que na verdade não representa todo o estudo. Se aplica, se dá licença, as 3 licenças, chega até a licença de funcionamento. Sim. Poxa, e aí acontece o que aconteceu. Só que a gente não pode atribuir o que aconteceu, o que está acontecendo ainda no baixo custo do Rio Araguari, na foz do Rio Araguari, somente a questão das hidrelétricas. A gente tem que pensar no uso e na ocupação ali dessa bacia hidrográfica como um todo. E no baixo custo do Rio Araguari tem uma atividade que causa bastante impacto ambiental e que a gente precisa considerar, que é a pecuária bubalina. Então a gente tem uma grande quantidade de búfalos nessa região e existem vários impactos que são associados à pecuária. Então tudo isso a gente tem que considerar. Tem que considerar impactos da hidrelétrica? Sim. Temos que considerar impactos da pecuária bubalina? Com certeza, porque a pecuária já está há um bom tempo lá. E essas hidrelétricas mais recentes, tirando Coraci Nunes, essas duas agora, Ferreira Gomes e Cachoeira Caldeirão, elas são mais recentes. A Coraci Nunes não, já é mais antiga. Mas essas duas, tem uma que fecha a comporta agora, que é Ferreira Gomes. Pois é, agora Cachoeira Caldeirão ainda está em construção. Né? E esse processo do Rio Araguari já vem há algum tempo. Né? E a Pororoca já não existe há 2 anos. Então, esse já foi o 2º ano sem a Pororoca do Rio Araguari. E o processo de assoreamento do rio foi muito rápido nos últimos 3 anos. Agora, atribuir ao búfalo, eu não tenho estudos suficientes, digamos, e ninguém tem sobre a questão do impacto, tudo é ainda uma perspectiva, é uma suposição. Mas a criação de búfalo tem 100 anos. Então, 100 anos. Na verdade. Com 100 anos, não conseguiu. Até mesmo aquela invasão que a gente imaginava da água do Rio Amazonas, que é outro grande problema com relação ao Lago do Pracuúba, não é? Que ali é uma região também corre sérios riscos, e esse risco corre há mais de 20 anos. E a cada tempo mais e mais e mais, daqui a pouco vai ter um rio ligando o lago ao oceano. Então, sobre Pracuúba eu não vou falar muito, porque não é uma região que eu conheça muito, né? Apesar de que está ali próximo do contexto da reserva, mas é uma região que eu circulo muito. Agora, ali onde eu circulo, ali no baixo custo do Rio Araguari, eu trabalho lá já nessa reserva já há 12 anos, eu posso falar muitas coisas que eu já vi acontecendo ali. E existem sim vários estudos científicos que tratam da questão da pecuária bubalina, existem vários. A pecuária bubalina na região do Baixo Custo Araguari, ela foi intensificada da década de 70 para cá. Então, ela existe há 100 anos, há 100 anos... 45 anos. Você falou que ela existe há 100 anos, né? Então, 100 ela anos, pode até ser que ela exista, mas ela é intensificada, ela foi muito intensificada, principalmente depois da cheia do Araguari de 84. Aí, depois daquela cheia, a maior parte dos produtores trocou o rebanho bovino por bubalino. Então ela teve essa intensificação da pecuária mais recente. E se você perguntar para várias pessoas lá na região, várias pessoas que residem lá vão dizer para você assim, o Rio Araguari, quem matou o Rio Araguari foi o Canal da Boa Sorte. O Canal da Boa Sorte, como o próprio nome já diz, é um canal.
é um canal que não existia, que ele passou a existir. E uma das coisas que influencia nessa grande abertura de canais e valas e nessa alteração do padrão da rede de drenagem, infelizmente, é a pecuária. Eu sei, mas o canal da Boa Sorte tem quantos metros de profundidade hoje? Hoje em dia ele 34 deve metros. ter mais de 20. 34 metros na última medição feita. Então, não tem búfalo nessa altura. Não é que o búfalo calvo é 34 metros, não é isso. Mas não é a atividade pecuária que leva a isso. Então, ele aprofundar ou ele alargar é uma consequência, às vezes, da própria natureza. Ou seja, a partir do momento que você faz uma vala, que você abre uma vala ou um canal, pode ser aberto pela mão humana, ou pode ser aberto em função da atividade pecuária, a própria natureza vai alargando, de fazer o resto. vai alargando e vai aprofundando o canal. Apesar, digamos, tu trabalhar mais com essas reservas, qual é a que tu cuida mais? Eu sou responsável pela reserva biológica do Lago Piratuba. Mas tu tem que acender fogueira, fazer alerta, por exemplo, o que vai acontecer no Bailique. Esse mesmo canal que não tinha, que agora está desembocando bem em cima da Vila Progresso, tu vai deslocar. Vai acabar com a Vila Progresso, no meu pensamento. Então, esse e canal... Aí, como é que vocês funcionam num caso desse? Esse canal é por onde hoje o Rio Araguari está andando, digamos assim. Então, o que aconteceu é que o curso do Rio Araguari foi deslocado. Ele foi deslocado do curso original dele para esse canal que não existia antes e que passou a existir e que drenou boa parte da água. Medidas de vazão comprovam isso. O que fazer? Eu quero que tu responda logo no outro bloco, então vamos para um rápido intervalo antes de volta. Muito bem, estou aqui com a Patrícia Pinha, que é do Instituto Chico Mendes, falando sobre essa questão do Araguari, da pororoca, e a gente vai conversar nesse fechamento também, porque a pororoca só acabou na foz do Araguari. Isso. As outras que tem aí na região continuam. Sim, sim. E apesar de não estar na tua área, o que é que esse exemplo vai servir para ajudar que os outros não acabem? Olha, eu acho que esse exemplo que aconteceu no Araguari ele é muito importante, assim, é muito difícil a pororoca do Araguari voltar. Impossível, eu acho impossível, muito difícil também. Também não vou dizer, mas que é difícil porque a gente teve um deslocamento, né, do Rio Araguari. Então, se você não tem mais o rio desaguando no oceano, então não tem como existir o fenômeno, né? Agora, eu acho que isso traz para todo mundo pensar nas atividades que acontecem nessa região, o que essas atividades estão ocasionando nessa região, que tipo de impacto as atividades que estão realizadas nessa região e nessa bacia hidrográfica como um todo, que tipo de atividade está sendo feita, como ela está sendo feita e o que a gente pode fazer para diminuir os impactos. Porque esses impactos que acontecem lá também acontecem em outros lugares do estado, não é só ali no baixo curso do Rio Araguari. Então, a gente tem forças naturais que agem na região? Temos. A gente tem a foz do Rio Amazonas que é ali perto, a gente tem uma descarga de sedimentos grande, a gente tem marés de grandes amplitudes, a gente tem uma dinâmica natural que favorece um pouco... Tem alterações cíclicas de velocidade de água. A gente tem fatores ambientais próprios que favorecem um assoreamento, a disponibilidade de sedimentos naquela região e tudo mais. Mas ao mesmo tempo a gente tem uma grande pecuária extensiva bobalina na região, que é feita sem critérios técnicos adequados, e a gente tem também hidrelétricas no Rio Araguari. Então a gente tem tudo isso, então a gente tem que somar um pouquinho de cada coisa para ver o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça. Então a gente precisa aproveitar esse momento para pensar na pecuária bobalina no estado do Amapá, porque ela não acontece só no baixo curso Araguari, mas ela está concentrada na região dos lagos. E a região dos lagos do Amapá como um todo é muito frágil, assim como ali o baixo curso do Rio Araguari. Então
Então a gente tem que pensar nos critérios técnicos para desenvolvimento da pecuária. Por que demora para pensar muito assim? É muito difícil? Olha, eu não acho que é difícil não, mas aqui a gente... Todo o tempo te dizendo, vamos pensar, vamos pensar, vamos pensar, e a gente não conclui esse pensamento. Pois é, eu também concordo contigo, porque eu acho que já está mais que na hora das instituições de pesquisas apresentarem esses estudos, né? E eu acho que também está mais que na hora de ter licenciamento ambiental da pecuária, porque é uma atividade... Claro. Precisa ter o licenciamento ambiental da pecuária. É impactante, ser impactante precisa de licença. E aqui não tem. Aqui não tem, a gente desconhece a emissão das licenças. Aí que tá. Mas quem cuida isso, não é, digamos, a importância do ICMBio, não tem ele que tem que denunciar antes? Então, olha só, o ICMBio tem a missão de gerenciar aqui no estado do Amapá, principalmente, as unidades de conservação federais. Eu sei, mas esse negócio não vai atrapalhar esse gerenciamento? Tem influência, tem influência. Daqui a pouco você não tem nem o que gerenciar mais. Tem influência, com certeza tem influência. O que acontece fora da unidade de conservação pode afetar a unidade de conservação. E na hora que acontece fora, a gente também tem a responsabilidade de agir. Nesse sentido, a gente já encaminhou, já conversou sobre esse assunto com o Ministério Público Federal, sobre a questão da falta do licenciamento da pecuária aqui no estado. Mas hoje... O federal não licencia nada. Não, mas ele cobra, né? Ele cobra, mas quem tem que licenciar, porque tem que esperar que eles cobrem. Ele tem que cobrar a sociedade. Então, eu acho que você, por exemplo, se esclarecer a sociedade cobra, tem muito mais força de qualquer órgão da sociedade. Com certeza, sem dúvida. Agora, hoje atualmente, a responsabilidade do licenciamento é do IMAP. Do IMAP, pois é. IMAP é do pior, ele licencia e fiscaliza. A licença que ele mesmo deu. É verdade. Não é? Como é que você espera que vai ter alguma correção no licenciamento? Para que vai dar a licença prévia? Não é? Para que vai dar a licença prévia? Você sabe que está certo já. Porque ele que vai fiscalizar. Pois é. Mas então, a gente está assim, a gente tem que aproveitar, eu acho, que esse momento, que esse fato triste que aconteceu no estado com o Rio Araguari, ou seja, o Rio Araguari, que era um rio de primeira ordem, o rio principal da bacia hidrográfica, né? Ele é principal da bacia hidrográfica, principal do Amapá. Ele deixou de ser o rio, deixou de ser o rio principal. E por conta disso, e por conta dele deixar de ser o rio principal da bacia, de ser um rio de primeira ordem e passar a ser um rio de terceira ordem, porque ele virou um afluente do Gurijuba, que por sua vez é afluente do Amazonas. Isso é uma modificação na paisagem estrutural e de um impacto impressionante. E aí como fica? Pois é, no impacto, a fauna, a flora, como é que vai? Tem coisas que precisam de estudo, que a gente não sabe como vai ficar. Os peixes que entravam pela foz do Rio Araguari não vão entrar mais. A maré, por exemplo, que entrava pela foz do Rio Araguari, hoje já entra pelo canal da Boa Sorte. A maré vem do canal da Boa Sorte, no sentido contrário ao que ela vinha. Exatamente. Então, assim, são modificações grandes e que realmente acho que a sociedade, as pessoas aqui do Amapá precisam cobrar que as atividades produtivas sejam realizadas, mas sejam realizadas de forma adequada. Ninguém ouviu os próprios moradores da região. Os primeiros que alertaram, isso faz 10 anos, foram os moradores da região, que são os grandes prejudicados. Sim. Inclusive, criadores são os grandes prejudicados. Eles prejudicam ser prejudicados. Sim. Ficaram agora sem pasto, né, alguns. Outros não, tiveram uma imensidão de pasto colocada à disposição, que era onde era o talveg do rio. Não é? Pois é, mas agora eu quero que tu olhe para ali assim, aí tu diga para o pessoal o que é que a gente tem que fazer, se tem jeito. Olha, eu acho que o que tem que ser feito realmente é cobrar isso que eu estou falando, que as atividades produtivas, seja pecuária, seja uma hidrelétrica, seja o que for que aconteça na bacia hidrográfica do Rio Araguari, que isso sirva de exemplo para as outras partes do estado, né? Que elas sejam feitas de maneira adequada. Então, assim, acho que o poder público tem que garantir que uma atividade produtiva qualquer, vamos dizer aqui, a pecuária bubalina, ela seja realizada, mas seja realizada da forma adequada, de maneira que ela não prejudique outras atividades e não ponha em risco todo um ecossistema. Porque a influência da pecuária nesse caso do Araguari foi muito grande, porque está muito associado o caso do Araguari com a abertura desses canais. São muitos canais que tem na margem direita do Baixo Curso.
O canal da Boa Sorte é o último canal, mas ele não tem só ele. Não é só ele, não. Tem vários outros. Não. Então, e ele não foi feito também do dia para noite. Não, claro que não. Não foi feito do dia para noite. Não foi feito. Ele veio fazendo construído ao longo dos anos. Sim, só que essas modificações na rede de drenagem, na região dos Lagos do Amapá, e que estão muito associadas com a pecuária, porque é onde a pecuária se localiza, a gente precisa olhar para isso com cuidado. A sociedade precisa cobrar que a pecuária seja desenvolvida de uma maneira adequada, sem prejudicar os lagos. Daqui a pouco, infelizmente, estava falando de alerta, né? Daqui a pouco, infelizmente, a gente não vai ter mais região dos lagos no Amapá. Não é só Pororoca mais que a gente vai deixar de ter. A gente não vai ter mais região dos lagos, porque os lagos todos vão secar, não vai ter lago mais nenhum. Mas aí, o que é que a gente vai fazer? Vai ficar só aqui na televisão falando? Não. Eu acho que não tinha que ter uma estrutura para educar essa turma para não acontecer mais isso? Eu acho que educar, mas além de educar, todas as instituições públicas que têm o poder administrativo e o poder de polícia ambiental precisam atuar, né? Mas não como repressão, eu falo como educação. Com as duas coisas. Eu acho que a gente está no momento que tem que fazer as duas coisas, porque tem muitas leis Sim, mas que não... A repressão é resultado de uma inoperância. Inoperância de quem? Dos próprios órgãos públicos, que agora vão cobrar da sociedade. Sim, sim. Acho que todo mundo tem sua responsabilidade. Tem. Todo mundo tem sua parcela de responsabilidade. A sociedade, porque não cobra, o poder público, que às vezes teria que fazer um papel e não faz por uma série de fatores, em várias esferas. Eu acho que todo mundo tem sua responsabilidade. Eu acho que o caso do Araguari serve para mostrar para a sociedade amapaense como um todo que a gente tem que atuar e agir de uma forma diferente. Muito bem, eu conversei aqui com a Patrícia Pini, que veio conosco aqui, ela é do Instituto Chico Mendes, e um prazer muito grande conversar com você, viu? Obrigada. E fique com a gente volta amanhã, se Deus quiser.